Olá, como vai, Pedro? Oi, Márcia, que prazer. Prazer estar Que contigo de prazer, novamente. É. queria agradecer você, Pedro Kelson, uma pessoa que eu admiro muito, acompanho toda a trajetória e nos conhecemos na cultura de paz e dinâmicas de convivência, onde eu fazia formação, ele já tinha feito, mas estava muito presente em vários seminários pela Palas Atena, e depois ele prosseguiu, né, fez um mestrado em capital social, em novas organizações políticas, atua no Pacto pela Democracia, já trabalhou em outras atividades sociais e é formado também em administração e marketing. Enfim, estou aqui fazendo só um nariz de cera, mas depois eu quero que ele mesmo conte um pouco como começou esse trabalho pela democracia e essa paixão, né, por essa cultura colaborativa que o Pedro traz, assim, respira isso. Então, Pedro, me fala um pouco, não sei se foi na sua infância, você nasceu em Brasília, ou se foi no decorrer das suas atividades Uhum. universitárias. É. Bom, primeiro agradecer o convite, uma super honra estar aqui contigo e te rever online, né? Mas Sim. nesses tempos é o caminho que a gente tem, né? Mais próximo. Estou muito animado de poder conversar sobre cultura de paz e política e democracia, né? É o tema, como você falou, que eu sou apaixonado e que caminho há tanto tempo por esse, né? Por essa trilha. É um caminho que foi descoberto ao longo do tempo, né? Apesar de eu ser de Brasília, nascer de Brasília, então respirar aquele universo, né? Aquele ar de público, né? Assim, de político, universo político muito forte. Aham. Não foi exatamente ali, né? Eu vim para São Paulo e aqui estudei administração e marketing e assim, o meu trilho caminhava para trabalhar em alguma multinacional, né? Só que na metade da faculdade eu acabei indo fazendo uma viagem, consegui uma bolsa para um programa do governo israelense para ir conhecer Israel. E aí fiz essa viagem. Esse programa buscava apresentar um pouco da cultura, da história, né, até inclusive do conflito ali entre Israel e Palestina. E eu fiquei muito intrigado com isso, entendendo que eu estava ouvindo uma perspectiva, né, do conflito e resolvi ficar por lá. E aí Uhum. viajei, fui conhecer todo o território palestino, né, dali do West Bank, e fui conversar com as pessoas a respeito do conflito entre os dois países. E assim, em Israel ainda, eu tive contato com jovens soldados, né, porque Israel é um país muito militar, né, assim, então, todos os jovens têm que passar pelo serviço militar, e fiquei amigo deles, e conversei muito, e escutava a versão, né, a perspectiva deles do conflito e concordava muito, né? Eu entendia o porquê que se via o mundo daquela forma, a partir do que eles falavam. E quando eu fui para o território palestino, eu comecei a conversar também com as pessoas nos hotéis que eu ficava, né, no hotel que eu ficava, no restaurante, né, no lugar que eu estava para comer, Uhum. alguém na praça que me chamava para bater papo, e puxava esse assunto, né? E conversando com as pessoas, eu também entendi que a perspectiva dessas pessoas também era correta, era justa, era válida, né? E aí eu me peguei percebendo que ambas as perspectivas, apesar de contrárias, vamos dizer assim, né, apesar de serem antagônicas, eram igualmente verdadeiras. Uhum. E que logo duas verdades antagônicas podem coexistir e serem igualmente verdadeiras, igualmente corretas, igualmente justas, apesar de contrárias, né? Isso deu uma tela azul na minha cabeça nessa época. Eu tinha 21 anos, né? Nossa. E, e foi um grande racha, assim, na minha mente, né? Aham. E a partir daí segui a viagem, né? Fui conhecer os países árabes, Jordânia, Egito, andei muito, fiquei muito tempo sozinho ali caminhando por aqueles desertos, então me deu muito tempo para pensar. E eu voltei dessa viagem muito impactado, né? Entendendo que existiam assuntos que para mim eram muito maiores e muito mais importantes do que construir uma carreira interessante numa multinacional, vendendo o que quer que seja.
E aí, Uhum. nesse momento, eu decidi que eu queria ir mais para um campo social, mais para um campo político, né? E aí comecei a migrar, né, por outros campos. Passei pela IESEC, que é uma organização jovem, e aí no fim da faculdade, por meio do Pedro Teles, que trabalhava, hoje meu parceiro de trabalho também do campo social político, mas ele trabalhava, já tinha trabalhado na Palas Atena e tinha organizado uma roda de conversa que aconteceu na Palas. E aí eu passei por lá e acabei passando a trabalhar na Palas, né? Eu entrei lá para uma Uhum. reunião e saí empregado. Sinal que você se destaca onde você vai, Pedro. Eu sou prova disso. Imagina, foi Cronos ali, ou foi Uhum. Kairos, né? Foi o tempo da Kairos. oportunidade, né? E lá fiquei 6 anos trabalhando, né, com esses temas, né, ligados à cultura de paz, ética, diálogo interreligioso, intercultural, né, estudos sobre conflito, sobre paz, enfim. Depois você foi fazer o mestrado, e aí emendando com você contar mais dessas aberturas em relação às suas pesquisas e desse trabalho atual, conceituar, porque quando você fala, eu fui para a ação social política, não existe política sem a palavra social antes, é uma coisa que me vem na cabeça agora. Mas eu já entrei nesse universo político com a Lourdes, Lourdes. com a Lourdes Alves de Souza, que esteve aqui, uma mestrona, uma Sim. pessoa maravilhosa que eu guardo no coração, assim, num lugar muito especial, porque a gente fez um programa em São Bernardo do Campo com a Secretaria de Segurança Pública, né, de formação de gestores públicos e de servidores públicos, foi muito interessante. E também por meio da Palas, a gente tem muito acesso lá, né, à cultura de paz aplicada a determinadas áreas, né? Então a Uhum. gente tem cultura de paz aplicada à justiça, por exemplo, né? Então a gente tem ali a justiça restaurativa, mediação de conflitos, né? A cultura de paz aplicada na saúde, por exemplo, né? Então a gente tem ali as práticas complementares, práticas restaurativas, né? De saúde complementar e tal. Aplicada à economia, né? Então economia solidária, economia colaborativa, cooperativismo, né? São todas expressões dos valores e princípios da cultura de paz num determinado campo. E eu já estava com interesse nesse campo político, e aí eu comecei a buscar, né, qual que é o modelo político que se baseia em diálogo, em tolerância, em respeito, em diversidade, em, né, valorização da pluralidade de ideias, né, a percepção de que não existe uma verdade única, mas sim diferentes perspectivas, né, e a partir do diálogo entre essas diferentes perspectivas é que a gente consegue construir consensos, né, a gente consegue lidar com os dissensos, a gente lidar com os conflitos. E aí foi aí que eu fui me aproximando né, fui entendendo que basicamente isso é democracia, né? Por mais imperfeita que a democracia seja, né, ela é uma tentativa nossa de construir conjuntamente os caminhos políticos pelos quais a gente vai trilhar. E aí fui fazer o mestrado na PUC, né, fui estudar com Ladislau Dalbor, enfim, estudei democracia e capital social, né, em novas organizações da sociedade civil, enfim, fui trabalhar na Virada Política, que era um espaço, né, a Virada Política, na verdade, é um coletivo, fui como voluntário, mas é um coletivo da sociedade civil que estavam ali querendo criar espaços para o encontro entre pessoas diversas para poder conversar sobre política, né? Isso era em 2014, 2015, a gente já identificava naquele momento o que hoje está muito acentuado, né, que é a questão da polarização muito acentuada, da incapacidade de diálogo dentro do universo, né, político, e ali a gente buscava criar o que a gente chamava de oásis da política, né, porque essa foi uma história, inclusive, que eu ouvi da Lia, que era uma história sobre Maomé, né, que ele tinha enfim, ele virou órfão e foi morar com os avós, que eram os guardiões de um oásis que ficava ali no deserto, né, o oásis de Zamzam, que depois foi virar Meca ou Medina, eu não me recordo com certeza qual cidade, mas virou uma das cidades sagradas, esse oásis, né, para os muçulmanos. E nesse oásis existia como era a principal fonte de água da região, essa família que guardava esse oásis, ela não permitia que os povos entrassem armados lá dentro do oásis, porque se houvesse uma guerra, podia sujar aquela água de sangue
e não é uma água que tem um fluxo constante, né? Então, se suja aquela água, todos perdem aquela água. E aquela região ali do, né, deserto ali da região, né, árabe, aquela península arábica, era uma região muito conflituosa, né, de povos muito diversos. Então você tinha lá os zaraustristas, você tinha quem venerava Baal, quem venerava, enfim, Javé, né, tinha os diferentes deuses, e eles guerreavam muito entre si, mas dentro desse oásis eles não guerreavam. E o fato deles entrarem desarmados fazia com que o jovem, né, Maomé, que estava ali junto com seu avô guardando aquele oásis, ele escutasse as diferentes histórias, as diferentes tradições, as diferentes lendas dos diferentes povos que frequentavam aquele lugar. E a partir da escuta dessas diferentes perspectivas, ele consegue criar uma religião que de alguma forma abarca aqueles diferentes povos, buscando construir uma unidade entre aqueles diferentes povos, né? Que incluísse e que abraçasse as diferenças entre aquelas diferentes visões de vida, visões de mundo e diferentes religiões, né? Então, o nosso objetivo com a virada política era esse, era construir um oásis da política onde as pessoas pudessem entrar desarmadas e pudessem conversar sobre política a partir das diferentes perspectivas, das diferentes visões de mundo e das diferentes visões de país que cada um tinha para si. É isso. Maravilhoso. Eu estava aqui tão assim que eu falei, vou colocar ele solo porque está demais a explicação e você fez o link, sempre uma história elucida muito. Uhum. Com essa sua, né, participação lá para 2015, por aí, você foi voluntária nessa virada política e você já caminhando no seu mestrado na PUC, e de lá para cá, né, você já foi para o Pactos pela Democracia e já atua de uma forma globalizada, conectada e relacionada com organizações que eu achei muito interessante, que se formaram nos últimos anos mesmo, porque não é aquela coisa fechada nas caixas, né? Isso aqui só faz, então, quem está lá no organismo público, aqui só o privado, aqui é isso, aqui é aquilo. No começo de 2018, tinha acabado de terminar, fazia 6 meses que eu tinha terminado meu mestrado, e aí surgiu um projeto que, na verdade, eu já vinha participando de forma mais satélite, que na época se chamava Nova Democracia. O Nova Democracia era uma iniciativa que estava sendo capitaneada por representantes de movimentos de renovação política, vamos chamar assim, né, de forma mais genérica. Então tinha lá movimentos Acredito, Bancada Ativista, Ocupa Política, Agora, né, Nós, eram alguns movimentos da sociedade civil que estavam ali buscando gerar uma renovação, né, aumentar a participação de jovens, aumentar a participação de mulheres, aumentar a participação da população negra, né, dentro dos espaços de tomada de poder, né, de decisão. E aí esse grupo se uniu para trabalhar contra um projeto de lei que entendia, né, que estava sendo proposto na época pelo Eduardo Cunha, isso antes, né, que era uma reforma política. Né? E aí esse grupo fez uma campanha que chamava Reforma que Queremos, né? Então, que fazia frente a essa proposta, esse projeto que estava sendo proposto, por um lado, e por outro lado acenava para caminhos que entendiam serem mais adequados para uma reforma política. Né? Então, democratização dos partidos, equidade na distribuição dos recursos públicos e a possibilidade de candidaturas avulsas. Eram esses os 3 pleitos que se pedia. E essa campanha foi muito bem sucedida, né, porque a gente percebeu que a gente conseguiu pautar o debate público, por um lado, e por outro lado conseguiu pressionar para a não aprovação de uma série de coisas desse projeto do Eduardo Cunha que se entendia prejudicial. E aí entendeu que existia uma potência ali naquele grupo, né, diverso, porque você tinha organizações de campos, lugares diversos dentro da arena política, todo mundo da sociedade civil, vindo do terceiro setor, algumas pessoas vindo de um espaço de empreendedorismo social, né, da academia, pesquisadores. Então, era um encontro ali entre pessoas de campos diversos,
E aí a gente entendeu que a gente precisava fortalecer esse caminho, ou seja, a gente precisava aproximar e construir o que a gente chama hoje de uma plataforma de ação conjunta, né? Ou seja, a gente precisa juntar organizações de campos diversos, pessoas de campos diversos, lideranças políticas, lideranças sociais, né, empresários, pesquisadores, acadêmicos, né, para estabelecer um pacto pela democracia, né? Ou seja, o pacto é, apesar das nossas diferenças, apesar das diferenças ideológicas que a gente possa eventualmente ter, apesar dos desacordos que a gente pode ter em uma centena de temas, a gente precisa estar de acordo que existe uma moldura dentro da qual a gente vai trabalhar os nossos conflitos, né? Com regras pré-estabelecidas, com acordos, né? E partindo de princípios, né? Como diálogo, como tolerância, como respeito. Então, assim, apesar de todas as nossas diferenças, a gente precisa estar de acordo que esse espaço de convivência mínimo precisa existir, e dentro desse espaço de convivência mínimo a gente faz política. E a gente vai para o conflito, a gente bate boca, a gente discorda um do outro, a gente tem conflitos acalorados, intensos, tudo isso faz parte da vida política. Mas, né, existem valores e princípios mínimos que precisam pautar essa nossa convivência. E esses são os princípios, isso é o espaço democrático. Né? E assim a gente foi agregando, né? Então tem organizações ligadas ao meio ambiente, ligado a questões de gênero, questão ligada à educação, à saúde, à segurança pública, à ética e transparência, combate à corrupção. Então tem organizações e lideranças políticas dos mais variados partidos têm diálogo com o Pacto pela Democracia, e hoje somos uma coalizão com mais de 180 organizações da sociedade civil, que está junta, né, para defender esses princípios, esses valores da convivência democrática, que está junta para defender a institucionalidade democrática, né, e também que está junta para buscar aprimorar a democracia, né, oxigenar, encontrar inovações, encontrar, né, como é que a gente avança nessa construção que começou há mais de 30 anos atrás, que foi tão difícil de ser feita e que ainda é muito incompleta. Lá. Ai, que lindo. Eu era estudante de jornalismo e fui com os professores lá no Anhangabaú em 84, né, direta já. Foi, assim, realmente ali foi libertador, e o que você está trazendo, para mim, é libertador também. Esse aprimoramento, né? É isso. Essa democracia né, que a gente restituiu ali no Vale do Anhangabaú, entre outros lugares, né? Você viveu um momento também histórico. Na Cinelândia, no Rio. Na Cinelândia, no Rio, também, sim. Também. Você viveu um momento histórico, né? Assim, um momento importantíssimo da história do Brasil. E a gente sabe, né, que essa democracia que a gente tem, ela é incompleta, né? Ela é frágil, ela não é perfeita, né? Ela deixa de abarcar, né, muitas pessoas, né? A gente tem nas franjas da sociedade muita gente que não pode participar da vida política, da vida democrática, porque muitas vezes as necessidades de subsistência ainda não estão sendo atendidas, ou porque existem barreiras muito altas para a participação, né? A gente tem uma participação uma subrepresentação muito grande de mulheres, de pessoas negras, de pessoas periféricas, né? A política ela ainda ela tem uma sobre-representação de alguns recortes sociais que não condizem com o que é a realidade do Brasil, né? A gente sabe disso, né? Mas o caminho para a gente para sair dessa situação não é derrubar e destruir isso que a gente construiu a duras penas nos últimos 30 anos, né? Mas é seguir construindo. Existem caminhos para a gente melhorar isso, para a gente mudar a situação, para tornar a política, né, para acabar ou reduzir a corrupção, né, para reduzir as desigualdades, para, enfim, para criar novas formas, como você falou, conjuntas, que você falou, vocês entram em conflito, porque o conflito é saudável quando dialogado, para exatamente abrirem novas possibilidades. E eu gosto muito disso. A gente está desenhando, vocês, jovens, estão desenhando também caminhos, porque eu estava falando, como é que vai ser 2025? A gente mal consegue saber como vai ser 2021.
E antes, também trabalho com essa parte de design e inovação social, então sempre tinha assim, uma perspectiva de 3 anos. Agora, a gente não tem uma perspectiva de 3 meses, mas precisa acreditar para aprimorar. E o que eu gostei muito, Pedro, e acho que você aqui, imagina, eu quero que as pessoas te procurem, que você ative bastante seu canal, ou o Pacto pela Democracia já está lá, que é muito importante ouvir essas vozes de vocês, pessoas tão preparadas, tão qualificadas, e que querem cooperar num sentido coletivo, e também olhando essas desigualdades, olhando que o Brasil é um lugar de contrastes, e que o caminho ainda da democracia precisa ser aprimorado, sim, mas que existe já uma Constituição que foi aprovada e que a gente precisa legitimá-la, né? Uhum, exatamente, exatamente. Não é por... E aí eu tava conversando isso ontem aqui em casa, né, e de que na vida, né, isso é uma fala muito da Lia, né, assim, nenhum organismo vivo tem... existe a ruptura, né, existe a evolução, existem processos, né, a vida é processo, né, e o mesmo passa pelo aprimoramento da nossa vida política e social, né, a gente precisa construir processos, sustentar esses processos ao longo do tempo, né, para que elas se enraizem, né, e comecem a gerar frutos, né, então é preciso uma insistência, né, uma persistência da nossa parte, apostar, né, de que por mais difícil que seja essa construção dialogada, descentralizada, né, onde não é uma pessoa mandando, mas é aquele tensionamento entre os diferentes interesses, diferentes necessidades. É tão difícil isso, né? A vida democrática ela demanda muito, né? Ela é custosa, ela é cansativa. Por isso, porque não tem um pai que está mandando, né? Pedro, eu queria encerrar com alguma coisa. Como é que as pessoas te acham? O Pacto pela Democracia, ou essas organizações, você falou que são mais de 180 organizações assim, muito interessantes, que querem esse diálogo democrático, sim, que estão pretendendo se aprimorar, que já entenderam que não há vida econômica, política sem a vida social, que é transversal, né? Então, conte como as pessoas podem entrar nesse diálogo, sejam de instituições, organizações, ou mesmo de cidadãos, cidadãs. Legal. Então, o Pacto, ele hoje está presente, né, em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, né, só @Pacto pela Democracia, ou /Pacto pela Democracia, você vai encontrar, né, todas as principais, LinkedIn, enfim, estamos em todas. A gente prepara uma newsletter que tem né, você põe aí, assine a newsletter no site www.pactopelademocracia.org.br, tem uma newsletter que a gente divulga muito artigo, muita iniciativa das organizações, vaga de trabalho, editais, enfim, tudo que está rolando dentro desse universo a gente divulga ali, então muito bem, né, super sistematizado. Então, para quem quer se manter conectado com esses assuntos, eu indico muito tanto a newsletter quanto os canais das mídias sociais. E ali, as organizações que quiserem integrar o Pacto, por exemplo, tem lá também o pacto.org.br/participe, que também as organizações podem, o Pacto ele segue sempre aberto a novas adesões, né, outras organizações que queiram se juntar a esses esforços. Eu era pessoalmente mais ativo nas mídias sociais no passado, hoje em dia muito menos, assim, eu acompanho ali para ver o que está acontecendo. Então, mas bom, eu também estou ali nas mídias, Pedro Kelson. Tá ótimo. Encontrar ali em todas elas. Que ótimo. Olha, eu queria te agradecer demais da conta, né? A sua participação. Um abraço virtual para você. Recebido. Eu que te agradeço, Márcia, foi super bom, assim, eu já faz um tempo que eu gostaria de conseguir conversar mais sobre cultura de paz e democracia, e poder conversar contigo foi uma belíssima oportunidade de fazer isso.
Então eu Muito te agradeço obrigada. pelo convite. Então um abraço e até Uhum. a próxima, Até a Pedro. próxima.